por que que você não gosta do termo retenção de talentos? Então, nos meus clientes, Dani, fala a palavra retenção aí. Retenção. Não parece detenção? Parece que você tá prendendo a pessoa pelo pezinho, né? Então, eu fico pensando assim, quando a gente fala de reter alguém, a gente me dá a comunicação de que eu preciso fazer algo que, inclusive, não é preventivo, né? Então, por exemplo, eu tô com essa água aqui dentro do copo, preciso reter essa água aqui dentro. Mas antes de eu colocar essa água dentro do copo, né, eu tenho uma série de ações que eu posso fazer para que ela não caia, né? Então, eu posso colocar ela em cima realmente de um lugar que não vai ser escorregadio, eu posso pegá-la com maior cuidado. Então, a frase retenção de talento, ela foi popularizada muitas décadas atrás. E a gente está falando de um mercado que vem em constante evolução e uma evolução quântica, né? É um salto quântico. A cada momento você tem eu falo assim, né? A coisa explode, né? Vem uma explosão assim, né? E aí você fala, gente, o que está acontecendo aqui? Então, quando a gente fala de retenção, eu acho que a gente coloca as nossas ações no lugar errado. Por que que eu não gosto, então, de retenção de talentos? Primeiro que hoje em dia nós, nas nossas empresas, não podemos reter só talento, né? Porque talento sozinho não ganha jogo. Uau! E aí a gente tem que reter, se a gente quiser usar esse termo, né, porque ele é o tecnicamente usado aí nas literaturas, a gente precisa pensar na nossa organização como um todo. Eu gosto muito de programas de relacionamento. Né? Porque, na verdade, nós estamos sempre falando de um processo de relacionamento com o nosso colaborador e ele conosco. Ele tem que ser interessante para nós e nós temos que ser interessantes para ele, né? Gostei dessa frase. Né? Então, quando a gente fala desse processo, né, eu me incomoda bastante usar esse termo, porque eu acho que a gente limita as nossas ações. E eu acredito, Dani, que os termos que a gente usa, por exemplo, quando você fala da Netflix, a Netflix não usa a palavra funcionário, empregado, colaborador. Ela usa estrelas, né? As nossas estrelas. Então, os termos, inclusive, que a gente usa dentro da nossa organização, eles vão impactando diretamente no nosso modelo de cultura. Quais são os termos? Como é que eu trato os meus colaboradores? Né? Por isso, o termo retenção, para mim, ele já deveria ter caído de moda e a gente pensar muito mais em programas de relação, né? Onde a gente consegue criar programas para dar manutenção, para atrair, e, enfim, né? Um pouco do que a gente vai conversar aqui. Adorei isso. Isso fica mais desafiador num cenário hoje, em que a gente tem uma geração completamente diferente, com valores muito diferentes do que a gente tinha antes, porque antes a gente tinha valores, né? Eu lembro, assim, quando eu era pequena, o bonito era você entrar numa empresa, você ficar anos naquela empresa e crescendo, desenvolvendo uma carreira e subindo e chefia, etc. E hoje as pessoas têm 3, 5 carreiras ao longo da vida. Você nunca mais para de estudar, você não para mais de estudar na faculdade como, né, quando eu era pequena, por exemplo. Os jovens valorizam cada vez mais outras coisas, então, claro que eu acredito muito que são movimentos pendulares da sociedade. Então, uma hora você, né, valoriza o desapego total, não quero mais casa, não quero mais... agora eu valorizo mais o viajar, a mobilidade, depois talvez isso volte um pouco atrás, mas... Enfim, os valores estão sendo revistos, a carreira foi revista. Isso fica mais desafiador para as empresas? Reter pessoas ou se relacionar com pessoas? Totalmente. Porque quando você percebe, Dani, eu faço uma analogia que pode parecer bem banal, mas ela é muito lógica para mim. A minha mãe ficou casada com meu pai anos, mesmo não querendo. Por quê? Porque ela vinha de uma estrutura, né? E ela permanece nessa estrutura por uma série de julgamentos. Nós, muitas vezes, ficamos em organizações e até muitos líderes que hoje lideram muitas organizações estão nelas há anos
porque vieram dessa geração da permanência, dessa estabilidade muito maior. Hoje, no casamento e nas relações empresariais, a gente não fica numa relação que não está funcionando. Estabilidade é ilusório hoje. É muito ilusório. E eu até posso estar funcionando, que eu ainda questiono o que está funcionando, porque pode ter coisa que está funcionando melhor para mim. Uhum. Então, esse jovem que tem a velocidade de um clique o tempo inteiro, ele está, com certeza, em muitos momentos, tendo muitas outras oportunidades, muitos outros acessos, que não vai fazer com que ele permaneça num lugar que ele não quer ficar. E mesmo que esse lugar seja muito bem estruturado, isso também pode ser um desafio, porque esse jovem pode querer buscar alternativas, oportunidades, acessos que nós não tínhamos há poucos anos atrás. Né? Então, essa realidade ela está mais desafiadora. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora deve estar entendendo assim, nossa, eu passo por isso. Porque é o que eu escuto todos os dias nos meus treinamentos. Marta, e como é que a gente vai fazer com essa nova geração? Pessoal, e uma das coisas mais incríveis que eu escutei no último treinamento que eu estava dando na semana passada foi assim, ambos teremos que evoluir. Ambos quem? Nós que nos consideramos de uma geração mais antiga e quem está chegando agora. Nós vamos ter que evoluir, gente. Evoluir para onde? Evoluir, inclusive, analisando um cenário de mundo VUCA. Quando eu falo de VUCA e de mundo BANI, né? Porque o mundo VUCA lá dos anos 90, né? Essa volatilidade, essa incerteza, eu não consigo entender muito bem onde eu estou pisando, mas aí com a pandemia a gente vem para o mundo BANI, que é um mundo ansioso, que é um mundo que não é linear, né? Que é um mundo que as coisas não são mais tão certas assim, né? Então, a gente vai ter que evoluir porque nós não pisamos mais numa terra que está totalmente sedimentada. A gente pisa numa terra... Lembra dos filmes do Indiana Jones, quando ele ia pisando numa pedra e aquela pedra às vezes caía, né? Então, a gente às vezes vai pisar naquela pedra, aquela pedra cai, eu tenho que rapidamente tomar uma decisão. Por isso, reter pessoas vai passar, Dani, por um processo de evolução do líder muito poderoso. Porque das organizações, né, de uma forma muito poderosa. Porque a gente não... o processo de relacionamento, ele começa lá no Employee Experience que a gente tem falado hoje.